Se a criança assimila que ele não pode fazer as coisas porque você não deixa, quando você não estiver olhando, ele vai fazer. Eu não posso pular no sofá porque a minha mãe não deixa. Se a minha mãe não tá aqui, ela não vai ver. Se ela não vai ver, não tem como ela não deixar. Entende? E aí a criança só vai se comportar quando você estiver olhando. Quando você não estiver, ela vai fazer o que ela quer. Porque na cabeça dela, ela não pode fazer as coisas porque você não deixa, não porque é errado. Então, você dar o motivo do porquê a coisa é errada é importante para que o seu filho consiga entender qual é o valor que tem naquilo e fazer a coisa certa porque é certo e não porque você está enchendo o saco dele. Porque se ele assimila que ele só tem que fazer aquilo porque você é chato, na primeira oportunidade que ele tiver de fazer escondido, ele vai fazer, ele não entendeu o motivo daquilo. Ele acha que é você quem não deixa, e não é bem por aí. As coisas possuem um porquê, tudo possui um porquê, e tudo possui uma consequência. E é isso que o seu filho precisa entender no momento em que você vai corrigir um comportamento. É essa firmeza, essa coerência, esse processo gradual de você sempre ir aumentando, colocando consequências que fazem sentido e explicando para a criança por que ela não pode fazer aquilo e dizendo para ela o que ela faz no lugar disso, é que é importante. A criança bate no amiguinho. A criança tá brincando com o carrinho, aí o coleguinha vem, arranca o carrinho da mão dela, ela vai e bate na hora, imediatamente. Ela bateu porque ela ficou brava, o menino tirou o carrinho da mão dela. Se ela não pode bater no amiguinho, o que ela faz então com a raiva que ela tá sentindo? Ela tem que direcionar essa raiva para algum lugar. Ela pode pedir pro amigo devolver o carrinho, ela pode bater em outra coisa que não seja o amigo, que essa outra coisa não vai machucar, ela pode uma série de coisas, ela só não pode bater naquela criança. Ela não pode, ela pode falar, escuta, eu tava brincando com isso, me devolve. Ela tem o direito de sentir a raiva dela, ela só não tem o direito de machucar o outro. E aí dizer pra criança, não pode bater, não pode bater, não pode bater, não ensina pra criança o que ela faz com o que ela sente. E isso é tão difícil porque a gente não foi ensinado o que você faz com a sua raiva. Essa pergunta é séria, o que você faz com a sua raiva? Sabe por que é difícil ensinar o que o seu filho faz com a dele? Porque você provavelmente não sabe o que você faz com a sua. Por que você não sabe? Porque ninguém te ensinou. Quando você tinha 3 anos que você batia nos seus amiguinhos, quem te ensinava a lidar com a raiva? Você cresceu ouvindo que não pode, você sabe que não pode, mas você não sabe o que faz no lugar. É difícil a gente saber o que a gente faz com a nossa raiva. E aí depende, tem gente que vai pra academia, minha mãe vai pra academia, ela fica brava, ela vai treinar pra academia. Queria ser a pessoa que fica com raiva e vai pra academia? Queria. Porque eu não sou. Eu sou a pessoa que fica com raiva e se tranca no quarto. E quero ficar sozinha, me deixa, não fala comigo. Então, assim, o que a gente faz com a nossa raiva? Tudo bem se a criança quiser um tempo pra ficar sozinha. Eu fico sozinha. Eu com raiva quero ficar sozinha. Não fala comigo. Eu sou assim. E tudo bem, eu só não posso bater nos outros. Eu não posso estragar as coisas do meu ambiente. Mas ficar sozinha eu posso, beleza. Quando eu me acalmar, eu volto a ser um ser humano que convive em sociedade. Já minha mãe vai pra academia. O que você faz com a sua raiva? Tem gente que come. É uma opção. Aí, se ela é boa ou não, cabe o julgamento individual de cada um. Mas tem gente que desconta na comida. Tem gente que grita. Tem gente que sai batendo nas portas. Tem aquelas mulheres dramáticas de novela que fica com raiva e quebra os pratos. Quem tem poder aquisitivo para sair quebrando os pratos da casa, beleza. É uma opção também, se for cabível no seu mundo. Entende? Então é difícil a gente direcionar a raiva da criança, porque a gente não sabe o que faz com a nossa. A gente não sabe o que faz com a nossa. A gente não foi ensinado isso também. Por isso que esse processo é difícil. Mas olha o quanto esse processo é importante. O fato de você não ter sido ensinado na sua infância o que você faz com a sua raiva, faz com que até hoje na vida adulta você tenha dificuldade com isso. Entende como é importante ensinar a criança pequena a lidar com a raiva dela, que senão ela vai crescer sem saber, e a gente fica a vida inteira sem saber, e vai sentindo a coisa e empurrando com a barriga, né? Então, tudo bem se ela for o tipo de criança que, olha, eu quero ficar sozinha no meu quarto, quero ficar sozinha num cantinho, se ela quiser. Você não põe ela lá. Se ela quiser, beleza, é o jeito dela. É uma opção para ela, mas não dá para bater nos amiguinhos. Entendeu o que eu quis dizer com isso, gente? É mais importante do que o corrigir, não pode, não pode, não pode, é o ensinar. O que essa criança precisa aprender? O que tem por trás desse comportamento? Como eu direciono? O que ela pode fazer no lugar que ela está fazendo isso? Você tem que ter firmeza. Tem que ser gradativo, você vai sempre colocando uma coisa a mais, uma consequência a mais, e a consequência precisa ter a ver com o que a criança fez. Se você junta esse combo todo, não importa a ferramenta de educação que você estiver usando, se você tiver esse combo todo, a criança aprende. Aí sim a criança aprende. E aí você não precisa bater, você não precisa gritar, você não precisa humilhar e etc, entrar nesses processos.